Olá pessoal, Rafael Zen do iftbrasil.net.br e hoje nós vamos fazer uma aula rápida, tá, sobre crenças. O subtítulo eu acho bastante interessante, o ditador invisível, e de que maneira que as nossas crenças elas nos direcionam e nos condicionam na nossa vida, tá bem? Então vamos lá, para quem está chegando agora, entender o que são crenças. Naturalmente essas crenças a que eu me refiro, elas não são crenças religiosas, embora elas também façam parte do pacotão de crenças que todos nós carregamos, tá? Mas olhando de um âmbito assim um pouco mais amplo, o que são crenças? Elas são filtros. São uma interpretação que nós damos da nossa realidade. É a maneira como nós vemos a realidade. Crenças são condicionamentos que geram escolhas para nós. Porque, afinal de contas, uma crença é algo em que eu acredito. E, portanto, eu direciono a minha vida conforme aquilo que para mim parece mais coerente. Portanto, crenças elas estão por trás das nossas motivações pessoais, por trás dos nossos resultados. Tá? Elas são o grande impulso em nossa vida para que a gente tenha resultados nessa ou naquela área. Porque, conforme nós vamos ver, as crenças elas estão em todas as áreas da nossa vida. Bem, a parte, digamos assim, mais complicada é que crenças elas são inconscientes e, portanto, são invisíveis. O que significa isso? Por isso eu achei esse subtítulo Ditador Invisível muito apropriado, porque nós, comumente, só vamos perceber as nossas crenças através dos resultados que nós temos em nossa vida. Tá? Quando eu digo resultados, tanto pode ser na saúde, como pode ser no trabalho, como pode ser nas nossas atividades do dia a dia, como pode ser nos nossos relacionamentos. A maneira como nós vivemos o nosso mundo reflete as crenças mais inconscientes que nós temos. E se existem sofrimentos, existem crenças que estão nos limitando, nos bloqueando naquele aspecto. Bem, crenças são a nossa descrição do mundo, é a maneira como nós o interpretamos, é a maneira como nós o percebemos e a maneira como nós vivemos tudo isso. E embora elas possam parecer muito reais, no fundo, são apenas pensamentos persistentes aos quais nós nos apegamos. Bem, vou dar alguns exemplos aqui para nós entendermos que áreas da nossa vida são afetadas pelas nossas crenças. Por exemplo, autoestima. Quando nós pensamos ou dizemos eu não sou bom o suficiente, ou ainda eu sou muito jovem, muito velho, muito feio, tá? Não importa. Tá? Eu, na verdade, quando eu estou me depreciando, eu tenho uma crença em relação à minha autoimagem, em relação à minha autoestima, e que me limita, e que potencializa ou bloqueia os meus resultados. Vamos entender da seguinte maneira. Se eu estou, por exemplo, pensando num novo relacionamento com 60 anos de idade, tá? E em minha mente existe um pensamento que diz assim, eu sou muito velho para isso. Qual é a possibilidade que eu tenho de conseguir um novo relacionamento? Ou vamos supor que eu vá buscar um novo trabalho, uma nova profissão, um novo emprego, e eu penso assim, puxa, 35 anos é muito tarde para mim estudar. Eu conheci um garotão há uns anos atrás que com 23 anos ele achava que ele já tinha perdido todo o tempo da vida dele. Então isso limita a pessoa. Tá? Isso bloqueia nos resultados, na maneira como eu vou encarar os desafios da minha vida. Crenças em termos de relacionamentos. Tá? Eu até peguei um gancho ali no exemplo anterior, mas vamos aproveitar então. Eu não sou atraente para que alguém se interesse por mim. Tá? Ou, de novo, eu sou jovem, eu sou velho, eu sou feio. A gente pode perceber nesse exemplo como as coisas elas se interrelacionam. E é interessante entender que a autoestima ela costuma influenciar todas as demais áreas da nossa vida. Ou ainda, eu não me sinto à altura para me relacionar com essa pessoa. Tá? Saúde. Minha doença é incurável. Ou ainda, a campeã número 1 dos casos de câncer. Meus pais sofreram com isso, eu também sofrerei. Toda a minha família foi afetada por essa doença. Ou ainda, é genético. O meu médico disse que eu tenho 3 meses de vida.
Então, vejam só, tudo isso que eu estou mencionando são palavras que refletem pensamentos. Quando nós repetimos esses pensamentos constantemente, nós temos resultados coerentes com o meu pensamento. Isso é a crença. Vamos pegar aqui, tem mais crenças ainda para mim mencionar para vocês, mas vamos imaginar o seguinte, que eu efetivamente tenho uma doença X ou Y. Tem um vídeo aqui no meu canal que seria bem interessante para vocês assistirem, chamado A Matriz Viva. É um vídeo com especialistas do mundo inteiro, e o médico começa esse vídeo, um médico começa mencionando assim: se você acredita que a sua doença ela é incurável, então ela será. Se você acredita que a sua doença ela é curável, então ela também será. O que significa isso? Nossos pensamentos eles afetam inclusive o comportamento de todo o nosso sistema bioelétrico e afetam e produzem resultados absolutamente diretos e coerentes na nossa saúde. Ok? Vamos em frente? Crenças relacionadas à profissão. Para se dar bem, somente sendo funcionário público. Né? Tem essa e tem a outra também, né? Que diz que somente ganhando na loteria a pessoa consegue ter uma vida estável e tranquila. Isso é uma crença. Isso é um pensamento. Tá? E que traz muitas outras consequências por trás disso. Então, quem é que não conhece uma pessoa que passou anos estudando para um concurso público? Tá? Pela minha profissão, pelo contato que eu tenho com várias pessoas, eu já vi isso muitas vezes. E já vi muitas pessoas que depois, mesmo tendo sido aprovadas, depois de 1 ano e meio, 2 de espera, elas começaram a se desesperar. Porque elas colocaram a vida delas na mão de um concurso público, que pode ter os resultados que elas querem ou não. Segunda crença, em relacionado à profissão, o Brasil é um país pobre, então isso traz assim uma série de consequências negativas. Se, por exemplo, eu sou empresário, qual é a motivação, qual é a energia, qual é o entusiasmo que eu vou ter para desenvolver bem o meu trabalho se eu acredito que nós vivemos no terceiro mundo e esse terceiro mundo só é feito de pessoas, enfim, a gente pode dar uma série de descritivos para sinônimos para a pobreza. Quando, por exemplo, eu perco meu emprego, qual é a capacidade, qual é a energia e, de novo, qual é a motivação que eu vou ter para conseguir me colocar profissionalmente de novo se eu acredito que existe uma grande crise econômica no meu país? Tá, vamos aproveitar o gancho? Crise econômica, quais são as emoções que elas despertam nas pessoas? Quais são as sensações que o nosso corpo sente quando nós somos constantemente bombardeados pela mídia com a palavra a maior crise econômica dos últimos tempos? Quando a gente se habitua a assistir esse tipo de noticiário e acredita em todas aquelas informações, nós acabamos tendo comportamentos coerentes com tudo isso. Próximo ponto, prosperidade. Olha que interessante, gente. Eu separei prosperidade de profissão dos demais, tá? Por quê? Prosperidade, a crença, vamos dizer assim, a principal crença limitante em relação à prosperidade nos condiciona a acreditar que prosperidade e riqueza material elas são coisas diferentes. Ou melhor, elas são a mesma coisa, perdão. A gente é levado a acreditar que prosperidade e riqueza material são a mesma coisa, mas elas são coisas diferentes. Então, quando eu passo a minha vida inteira correndo atrás do dinheiro, eu paro de perceber toda a prosperidade que já existe na minha vida. Muitas vezes eu perco o crescimento dos meus filhos, porque eu tenho que trabalhar muito para prosperar. Muitas vezes eu perco fins de semana com os amigos, muitas vezes eu perco a alegria de momentos assim que são únicos. Às vezes eu perco a saúde. Em muitos casos até um relacionamento ou um casamento. Por quê? Porque eu tenho a sensação de que o dinheiro é aquilo que eu tenho de mais importante na minha vida. E não é. Tá bem? Então é só um alerta. Eu tenho até outros materiais falando sobre esse tema. Então vamos lá. Voltando ao ponto das crenças sobre prosperidade. Somente serei feliz quando for rico. Ou ainda, coisas boas não acontecem comigo. Primeiro, o que é ser rico na sua mente? É ter R$1.000 na sua conta corrente? É ter R$1 milhão?
O interessante, olha só, existem pesquisas que mostram que mesmo as pessoas altamente obstinadas para atingirem o seu primeiro 1 milhão, quando conseguem, automaticamente começam a projetar o seu bem-estar, o seu conforto, a sua despreocupação no segundo. Então elas passam a vida inteira perseguindo riqueza, porque riqueza é um termo muito vago e muito abstrato, mesmo para nós que somos seres tão materiais. Segundo ponto, quando eu acredito que coisas boas não acontecem comigo, a tendência é que mesmo quando elas aconteçam, eu não percebo, eu não vejo. Mesmo quando eu tenho uma família, quando eu tenho trabalho, quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho prosperidade, eu não percebo, porque eu acredito que coisas boas não acontecem comigo. Isso é o que a gente tem que buscar entender, pessoal. Todas essas frases e outras mais que a gente vai ver um pouquinho para frente, elas condicionam a nossa realidade, elas são óculos que nos fazem enxergar o mundo de maneira amarela, de maneira cor-de-rosa, de maneira dourada ou de maneira cinzenta, não importa. São apenas condicionamentos de realidade. Por último, agora vem a separação que eu mencionei. Prosperidade e dinheiro são coisas diferentes. Crenças sobre dinheiro são milhares. Talvez nós tenhamos mais crenças sobre dinheiro do que sobre qualquer outra coisa no nosso mundo. Tá? Uma delas, eu não sei ganhar dinheiro. E quando você acredita nisso, você efetivamente não consegue. Ou ainda, preciso me matar para ter dinheiro. Eu conheço muitas pessoas que, graças a Deus, se libertaram desse processo. Tá, eu mesmo era uma delas, que alguns anos atrás tinha que trabalhar quase 12 horas por dia e ainda assim com poucos resultados. Então, quando a gente aprende que o dinheiro ela é uma energia, essa energia vem como consequência, é lógico, de um trabalho honesto, de um trabalho verdadeiro, de um trabalho em que você contribui com a vida das pessoas, você para de se matar. Tá? Você para de precisar dedicar a sua vida para ganhar dinheiro. O dinheiro surge na medida em que é necessário para você, conforme você contribui com as coisas. Mas tudo bem, se esse ponto foi interessante para você, assiste uma série de vídeos que eu estou desenvolvendo agora chamado Dicas de Prosperidade Espiritual. Tenho certeza que você vai encontrar bastante material interessante sobre prosperidade e dinheiro. Mas eu não quero fugir muito do foco agora, para a gente não se perder um pouco com outras coisas. Vamos em frente, que o nosso objetivo hoje é entender crenças do modo geral, tá bem? Vamos lá. Onde surge a crença? Ou de onde surgem as nossas crenças? Bem, de algumas maneiras diferentes. Uma delas, experiências que passamos durante a vida. Então, coisas que nós ouvimos dos pais, coisas que nós ouvimos da sociedade e do momento de hoje, da mídia, da televisão, dos jornais. O ponto da crise financeira que eu mencionei agora há pouco é um deles. São coisas que nós ouvimos e vamos alimentando aquele sentimento coerente dentro disso tudo. Tá? Da religião, de pessoas por quem nós temos muita estima, de professores, de pessoas que se dizem ou que buscam se passar por autoridades em nossa vida. Tá? Muitas vezes, essa autoridade ela pode ser forjada por um bom trabalho. Muitas vezes, essa autoridade pode vir dos nossos pais, por exemplo, dos nossos avós, que eram pessoas que nós respeitávamos demais. Então, por acreditar que essas pessoas elas são, entre aspas, donas da verdade, nós absorvemos as verdades delas e vivemos conforme estas mesmas verdades. Ainda, de experiências de terceiras pessoas que nós testemunhamos. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha 1 ou 2 amigos que eram empresários e que, por qualquer motivo, não importa qual seja, tá, eles não conseguiram manter o negócio funcionando. Eu vou passar a acreditar, com base na experiência dessas pessoas, que ser empresário não funciona no Brasil. Ou um pensamento que eu já ouvi muito de clientes, de atendimentos, que são assim, os pensamentos dos nossos avós, principalmente, né? Para você ter estabilidade financeira, você tem que ser funcionário público, você tem que trabalhar no Banco do Brasil, era uma coisa que os antigos falavam muito, ou ainda você tem que ter médico. Você tem que ser médico, na verdade. Eu ainda conheço pessoas
que estão direcionando os filhos de 9 e 10 anos para serem médicos. Por quê? Porque eles acreditam que essa é uma maneira muito eficaz dele ser próspero, dele ser rico. Tá? Então são crenças que desde a infância a criança vai ouvindo, ela vai absorvendo e ela vai se direcionando para isso. Tá? Mas, atenção de novo, pessoal, são apenas pensamentos, eles não são reais. Ok, todos esses pensamentos, as nossas experiências, as experiências que nós testemunhamos dos nossos pais, aquilo que nós ouvimos desses pais, da sociedade, dos nossos professores, dos mestres, coisas que nós vimos pelo mundo, geram condicionamentos em nós. Por quê? São pensamentos em que nós passamos a acreditar. Tá? E acreditar nisso faz com que a gente direcione a nossa vida dessa maneira. Com que nós dediquemos os nossos esforços para coisas que às vezes são inúteis. Esse é o ponto interessante. Porque nós acreditamos que aquilo é importante. E nós passamos a desperdiçar boas oportunidades. Simplesmente porque nós não percebemos isso, porque estamos condicionados pelos nossos próprios pensamentos. Ok, olha que ponto interessante agora. Pense em algo que você não tem muita vontade de fazer. Tá? Qualquer coisa, não importa. Se você diz ou pensa, isso é muito chato de fazer, eu não gosto de fazer isso dá muito trabalho, isso não tem sentido, não é minha responsabilidade, estou perdendo meu tempo, só de pensar me dá uma preguiça. Saiba que cada um desses pensamentos é uma crença limitante. Olha só, aqui em casa eu tenho um menino, um dos meus filhos, que ele é muito dinâmico, ele é muito impulsivo. Ele gosta de resultados imediatos. Então, coisas que são pequenas, ele tem preguiça de fazer. Então, falar para ele em arrumar o quarto, em lavar a louça, é muito chato. É um sofrimento. Ele leva mais tempo sofrendo com os próprios pensamentos e emoções negativas que isso gera do que lavando a louça. Muitas vezes ele fica 30 minutos resmungando para lavar uma louça de 10. A grande pergunta que a gente tem que se fazer agora é: aonde na nossa vida é que nós estamos nos comportando como crianças que não querem lavar louça? Saiba que por trás disso existem pensamentos limitantes, crenças que bloqueiam o seu desempenho. Crenças são um ditador invisível porque, para a maioria das pessoas, é uma surpresa saber que essas frases tão comuns sejam crenças. Elas estão tão impregnadas no nosso sistema corpo-mente que nós sequer ousamos questioná-las. Tá? Às vezes, nós não temos consciência do pensamento em si, mas a gente sente no corpo uma coisa desconfortável, uma moleza, uma preguiça, mau humor, desânimo, irritação. O que significa isso? Saiba que por trás de todas as suas emoções negativas, por trás de todo o seu desconforto corporal, existe uma crença limitante. Só que nós não temos consciência dessa crença como um pensamento. Nós a percebemos como uma sensação desconfortável no corpo. E toda a sensação, tá, ela tem por trás disso o nosso inconsciente. Tá? Ela traz por trás disso uma informação mais profunda que muitas vezes ela não é percebida como uma palavra, mas sim como uma percepção muito sutil. E em resumo, nós agimos de acordo com essas crenças, e aí vem a parte bem interessante. Muitas vezes fazemos coisas inúteis e que até nos prejudicam. Tá, por trás disso a gente vai ver, por exemplo, procrastinação. Quem é que não deixa uma atividade importante para depois e faz coisas que não são tão relevantes assim? Existem crenças por trás disso. Tá? Muitas vezes nós deixamos de fazer coisas importantes sabendo que o único prejudicado somos nós, porque sentimos aquele desconforto, aquela preguiça, aquele mal-estar. Tá? É como tomar um remédio. Tá? Tem remédios que são amargos, mas eles são necessários, não é verdade? Quando nós deixamos o remédio para trás, o único prejudicado somos nós. Se eu digo que o trabalho é chato,
Como no caso de lavar a louça que eu mencionei, eu tenho reações e comportamentos de acordo com isso, porque esse exemplo aqui é exatamente a cara desse meu guri. Ele diz que lavar a louça é chato e se sente mal por meia hora, parece que o mundo está se acabando. E é apenas uma louça. E os resultados que ele tem? Desconforto, mal-estar. Aí vem a grande questão. Você quer descobrir quais são as suas crenças? Observe os resultados da sua vida. Os resultados eles vão te dar pistas muito certeiras a respeito de quais são as suas crenças. Mas, mais uma vez, se você quer aprofundar nisso, aprenda a se auto-observar. Eu não vou entrar também nesse tema aqui. Tem um vídeo que vai surgir aqui na tela agora. Tá com um linkzinho para esse vídeo onde eu falo um pouquinho sobre autoconhecimento e autoobservação. Acessa lá que você vai entender isso aqui um pouquinho melhor. Mas o fato é que, para você mudar esses resultados, você precisa ver as suas crenças. Você precisa saber que crenças são essas e que pensamentos condicionantes são esses. Com base nesse reconhecimento, nessa observação, nesse saber, que é a primeira parte, você pode utilizar a EFT, um excelente apagador emocional. E vou dizer para você que está chegando agora, não é o único, mas ele é simples, ele é rápido e, sem dúvida, altamente eficiente. Muito bem, o que é EFT? Novamente, se você está chegando nesse vídeo agora, acessa aqui no cantinho, tá esse outro link que vai te mostrar um vídeo de 15 minutinhos para você aprender a fazer EFT. Nós já vamos fazer um exercício, mas basicamente EFT ou Emotional Freedom Techniques, traduzindo, né, técnica de libertação emocional, ela é uma técnica simples, auto-aplicável, capaz de eliminar desconfortos e crenças em minutos. O grande potencial da EFT é que, na grande maioria dos casos, os resultados eles são percebidos depois de poucos minutos de aplicação. Então, para você conhecer o potencial da EFT e compreender mais um pouco do que são crenças, eu vou pedir para você escolher uma dessas crenças limitantes em relação a dinheiro que estão surgindo aqui na tela, tá? Por que é que eu peguei crenças limitantes em relação a dinheiro para fazer um vídeo desse? Não é que dinheiro seja mais ou seja menos do que nada. Dinheiro é apenas dinheiro, só isso. A gente tem que aprender a se divertir com essa questão de dinheiro. Mas, conforme eu mencionei no começo do vídeo, as nossas crenças mais complicadas, mais limitantes e mais difíceis de serem acessadas, elas estão relacionadas a dinheiro. Porque dinheiro não é nem bom e nem mal, ele é apenas dinheiro. Mas, quando nós temos pensamentos negativos em relação a ele, nós limitamos o dinheiro na vida. Por exemplo, vou ler uma por uma, acompanha comigo. E a minha sugestão agora é o seguinte. Quando você ouvir nessas frases que você já está lendo aqui, a crença em relação a dinheiro que é a mais limitante, anota isso num caderninho, para a gente poder fazer um exercício rápido daqui a pouco. Então vamos lá. Dinheiro não cresce em árvores. Dinheiro é sujo e nojento. Dinheiro é mau. Sou pobre, mas sou limpo. Ou sou bom. Ricos são trapaceiros. Não quero dinheiro para me transformar num granfino convencido. Nunca conseguirei um bom emprego. Tá? Esse aqui já tem muito de autoestima. Nunca conseguirei ganhar dinheiro. Dinheiro sai mais rápido do que entra. Estou sempre cheio de dívidas. Pobres nunca saem da lama. Meus pais eram pobres e serei pobre também. Artistas têm que lutar para viver. Só desonestos têm dinheiro. Todos os outros vêm primeiro. Não sou bom em ganhar dinheiro. Nunca conto a ninguém o quanto tenho guardado. Não empreste dinheiro. De grão em grão, a galinha enche o papo. Economize para um dia difícil. Sinto raiva dos que têm dinheiro. Dinheiro só vem com trabalho duro. Ou eu não mereço ganhar dinheiro. Qual dessas frases parece que tem mais a sua cara? Tá? Anote esse pensamento. E você vai fazer assim. Você vai pronunciar essa frase em voz alta. Quer ver? Eu vou escolher uma aleatória e como um exemplo.
mas a sua frase pode ser qualquer uma, tá? Vamos entender essa aqui, por exemplo. Nunca conseguirei ganhar dinheiro. Tá? Essa eu acho bem interessante. Nunca conseguirei ganhar dinheiro. Então, você escolhe uma dessas frases, repete essa frase em voz alta, para você se escutar, que é importante, e vai colocar aí nas suas anotações a nota, a pontuação, a intensidade com que essa crença parece verdadeira para você. Por quê? As crenças, elas têm níveis em função da carga emocional que elas contêm. Por exemplo, se eu não acredito nessa crença, ela para mim é 0. Porque eu não acredito, por exemplo, nunca conseguirei ganhar dinheiro. Agora, se eu tenho certeza absoluta de que eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro, então a intensidade emocional disso é 10. Mas eu posso ter uma intensidade 5, 8, não importa. Coloca um número para definir para você qual é a intensidade emocional que essa frase tem, ok? Então nós vamos fazer um exercício prático para você entender como é que a EFT consegue derrubar crenças, ok? Eu vou repetir aquela crença que diz assim: não sou bom em ganhar dinheiro, tá? E vou pedir para você assim, repetir a frase comigo, mas você vai substituir a frase que eu estou repetindo pela frase que foi coerente para você, que você anotou, ok? Eu vou fazer uma EFT tradicional, eu não vou explicar exatamente como a coisa funciona, para isso tem o vídeo que eu mencionei, tá? Mas eu vou pedir para você copiar aquilo que eu estou fazendo, espelhar o tapping, a batida nos pontos que eu vou fazer, junto comigo, e repetir a frase na sequência, que eu vou dar um tempo para você repetir, tá ok? Então você vai começar comigo batendo no ponto do karatê, e vai repetir essa frase que diz assim: mesmo que eu acredite que eu não sou bom em ganhar dinheiro, e você repete e muda a sua frase, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu acredite que não sou bom em ganhar dinheiro, eu me aceito profunda e completamente. E finalmente, uma terceira vez. Mesmo que eu acredite que não sou bom em ganhar dinheiro, eu me aceito profunda e completamente, ok? Agora nós vamos fazer no tapping, que são essas batidinhas. Nós começamos aqui no ponto do karatê. Agora nós vamos fazer o tapping começando lá no topo da cabeça. E vamos repetir aquela frase que foi a frase que você escolheu. A minha frase, por exemplo: eu não sou bom em ganhar dinheiro, lá no topo da cabeça. No início do olho: eu não sou bom em ganhar dinheiro. No cantinho do olho: eu não sou bom em ganhar dinheiro. Debaixo do olho: eu não sou bom em ganhar dinheiro. Debaixo do nariz: eu não sou bom em ganhar dinheiro. Debaixo da boca: eu acredito que eu não sou bom em ganhar dinheiro. Na clavícula: eu acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. Debaixo do braço: eu acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. De novo, lá no topo da cabeça: eu acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. No início da sobrancelha, são os mesmos pontos: acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. No cantinho do olho: acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. No cantinho do olho, ou melhor, debaixo do olho: eu acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. Debaixo do nariz: eu acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. Debaixo da boca: acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. Na clavícula: eu acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. E finalmente, debaixo do braço: eu acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. Ok. Agora que você encerrou o tapping, feche os olhos, inspire com bastante profundidade e repita a frase de controle, dessa vez sem bater em pontinho nenhum. Repete aí, para você se ouvir. Eu acredito que não sou bom em ganhar dinheiro. Que foi a minha frase. Repete a sua. A grande questão agora é: isso ainda é verdade para você? Você sente que essa verdade ela ainda está em nota 10 ou 8 ou não importa?
ou ela reduziu? 90% dos casos tem redução, já com poucas rodadas. Algumas vezes surgem outros pensamentos que sustentam essa verdade para você. E que poderiam dizer assim, talvez você se lembre de algo que diz assim, esse pensamento, essa crença, ela existe porque... E aí você vai lembrar de outras experiências, de frases. Talvez você lembre de coisas que você ouviu dos seus pais. Talvez você lembre de coisas que a mídia disse para você. Então agora, você tem que entender o seguinte, EFT é um processo de investigação. Se você conseguiu reduzir a intensidade emocional nessa rodada, mas ainda não zerou, faça de novo. Se você lembrou de outros eventos, de outras circunstâncias, elas vão te trazer pistas sobre por que é que você acredita nesse pensamento. Continue fazendo a sua EFT, tá bem? Ok, importante entender, pessoal, todos nós carregamos crenças nas áreas da saúde, relacionamento, profissão, prosperidade. Na área dos esportes, muitas vezes, na área dos nossos estudos. Se eu acredito que eu sou burro, que não sou bom o suficiente, qual é a minha possibilidade de me sair bem nos meus estudos? Tá? Então as crenças elas estão em todas as áreas da nossa vida. Tá? E através da EFT, através de outras técnicas de psicologia energética, muitos desses pensamentos que parecem muito reais, mas que na realidade são apenas um pensamento limitante, eles podem ser eliminados muitas vezes em questão de minutos, ou, dependendo da intensidade do trabalho da pessoa, em questão de algumas horas. Mas lembre-se o seguinte, eles são apenas pensamentos que limitam você. Tá bem? Então por hoje é só, eu espero que você aproveite bem esse tema. Tá? Como você pode perceber aqui, nós temos cursos online no nosso site, falando sobre crenças, inclusive, sobre prosperidade, sobre lei da atração e, acima de tudo, o atendimento online, que é a forma mais pessoal de nós conseguirmos nos conectar e entender a pessoa. Tá ok? Desejo tudo de bom para você e a gente se vê numa próxima. Até mais!